E aí, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Shiryu Mega aqui. E hoje a gente vai fazer como? Um reviewzinho das techs, malandragem. Das techs do Ventoro, as três builds que eu costumo usar com ele. Na verdade, dessas três builds que eu vou mostrar, eu basicamente só uso uma, sabe? Duas, na verdade. Mas eu vou mostrar todas porque, né? Pra você encaixar conforme seja melhor sua gameplay. Lembrando, isso aqui é uma espécie de parte 2, parte um. Eu vou deixar aqui na descrição e tal, que é onde eu falo melhor sobre alguns jeitos de jogar com ele, falo melhor dos módulos e tudo mais. Então, se você não viu outro vídeo, vai lá e vê, depois volta aqui. E aqui eu basicamente só vou falar das stats e de algumas dicas adicionais que eu vou dar pra ele, porque eu acho que no primeiro vídeo meio que passou batido, então aqui eu vou dar uma reforçada e vou falar algumas coisas a mais que eu não falei no outro vídeo. Então, já se inscreva no canal se você não é inscrito e já deixa o like se você gosta desse mecha que é o Maromba, filho. Cara, esse mecha é muito brabo, meio lutador, né? Meio Street Fighter. Eu adoro o design dele, só comprei por causa disso. E acabei virando o meu amor da minha vida. Mas faz tempo que eu não jogo com ele, na real. Porque, enfim, isso é papo outro vídeo. Mas vamos falar das builds aqui. No geral, três builds, como eu sempre falo, né? Deixar como aqui já equipado no gatilho para você dar aquela analisada no começo do Battle Royale e usar o que for melhor, né? Então vamos aqui para a primeira build. A primeira build é que eu considero a mais versátil com ele, beleza? É a mais versátil porque você vai ter aquele muito dano de perto, usando aquela mesma lógica que eu falei do Doomlight, sabe? Mas no geral ele é um mecha melee, então é um mecha que você consegue dar mais dano de perto. Porém, entretanto, todavia, não é porque ele vai dar mais dano de perto que você vai querer rushar que nem um maluco pra ir de perto. E isso é um erro que eu vejo que, sei lá, 80% ou 90% dos jogadores de Ventores fazem. Enfim, aqui tem um pouquinho de acurácia e tal, é bastante cooldown para ele, um pouquinho de life drain, justamente por causa disso. Por isso que eu considero uma build versátil. Porque você consegue ter bastante movimentação, bastante cooldown, conseguir trocar bastante dano de longe e principalmente de perto, né? Você vai pokeando de longe para criar uma brecha até chegar perto e comer o inimigo de porrada. Então essa build aqui é uma das builds que eu mais usei na verdade, mas ela é bem híbrida, sabe? E aqui a segunda build é a que eu tenho mais gostado de jogar com ele ultimamente. E. Ah, deixa eu voltar aqui rapidinho só pra dar aqui um aviso geral. Vai servir para as três builds. Se vocês verem as stacks de ataque, é basicamente a mesma coisa, não muda nada. Só muda esse aqui, ó. Esse aqui tem o bombardeio blá blá blá, o rapid mag. Esse aqui é o outlet não sei o que lá. Essas três techs aqui, vocês podem estar mudando, beleza? De acordo com o que vocês mais gostam de jogar. Então vocês podem, eu posso dizer assim, misturar elas. Tipo assim, ah, aqui eu quero jogar com rapid mag. Bota rapid mag aqui, não tem problema. É porque de acordo com cada build, eu acho que encaixa melhor uma coisa com a outra, mas essa parte aqui da build de ataque, das techs ofensivas, vocês podem mudar. Só não tira o Assault Program nem o Melee Component. Beleza? Isso aqui você não tira. Então vamos agora falar da build 2 agora. Beleza? Agora build 2. A build 2. A ideia vai ser você estar sempre tentando procar o modo Berserker. Beleza? Por isso que tem o Rapid Mag. Porque ela vai ser uma build que tem uma gameplay parecida com a do Arthur. Por isso que eu botei aqui um pouquinho de combustível e também um pouquinho de cooldown e de bastante shield. Né? Recuperação de shield e shield DR. Por que eu digo que é parecido com o Arthur? Porque a ideia aqui é você estar sempre entrando e saindo de combate. Estilo reach and run, sabe? Você vai entrar, encaixar o dano que você tem que dar e se esconder um pouco para recuperar seu shield e ficar pokeando o cara de longe, beleza? E sempre quando você acha uma brecha, obviamente, você entra no modo dragão e come o cara. Mas a ideia é você estar sempre ficando pokeando e criando brechas. Tipo o Arthur, por isso que eu falo que essa build aqui tem um lance tipo do Arthur, porque o Arthur é um mecha, pelo menos eu jogo assim com ele,
Você vai pokeando de longe, caixando as espadadas para dar o stun. Se você chegar a uma brecha, você bate o cara dando o dashzinho com a espada e depois vai embora, sabe? Não é algo que você também vai querer forçar. E a ideia aqui é justamente essa. Você ficar pokeando, por isso que tem aqui o Secondary Weapon aqui para reduzir o cooldown da habilidade dele. Isso aqui também. Porque você vai estar sempre jogando a habilidade dele, que vai combar com o Core 2, que a gente vai falar quando a gente for lá pro módulo. E assim você consegue também trocar o Berserk Dragon mais vezes para se manter também em movimento toda hora assim e atazanando os malucos. Então, pega essa informação que eu falei, depois a gente vai falar a parte dos módulos, depois a gente vai passar também pro treinamento. Eu vou mostrar aqui algumas coisas com ele, beleza? Agora, o modo de plano 3, a build 3. Aqui é Full Move Speed, sabe? Move Speed e combustível. Justamente para te ajudar a conseguir fazer mais rotações no mapa, encontrar melhores brechas e tá sempre pulando, sabe? Usando o dash quando dá, porque o Ventoros é um mecha que, pelo menos na minha visão, tem que estar sempre se mantendo em movimento. Seja pulando, seja dando dash, seja fazendo alguma coisa. E isso aqui vai ajudar você bastante, tanto de longe quanto de perto. Tanto para fazer rotação, tanto em combate. Essa build aqui também é muito boa. Mas, como eu disse, eu tenho usado mais a segunda, porque tem dado muito bom com o meu estilo de jogo. E do jeito que eu acho que o Ventoros deva ser jogado. Beleza? Ainda mais levando em consideração os últimos buffs dele, que aumentou bastante o escudo. O shield DR é muito bom para ele. Então vamos lá, as questões dos módulos. Cara, no geral, o módulo de ataque, tu vai jogar com Morin Breeze, para aumentar a velocidade dos disparos das armas primárias, beleza? Tu vai jogar com isso. Aqui, eu ainda não habilitei, mas Demonic Dragon é a melhor coisa para ele. Não habilitei aqui ainda nessa versão, mas é melhor para ele que você consegue aumentar o tempo de recarga, aliás, aumentar a duração da forma Berserk dele, né? Então você consegue ficar mais tempo nessa troca e comba bastante com o cooldown, que a gente vai diminuir aqui, e o Core 2, mas daqui a pouco a gente fala dos cores. E aqui você vai colocar o Range Winds, para diminuir o tempo de recarga das suas habilidades. O Berserk Dragon, essa tech aqui de propulsão, eu não recomendo muito. Só se você for o cara que gosta de estar sempre se movimentando bastante, sabe? Mas ainda assim eu não prefiro não. Porque aqui você diminui o seu tempo de recarga. De novo, você comba com aumento de duração disso aqui, com Rapid Mag, com parada de redução de recarga, e a gente vai falar do Core 2 dele. Porque o Core 2 dele, sempre que você acerta a arma secundária, o cooldown do Berserk Dragon diminui em 3 segundos. Então é importante você, além de acertar, você comba com isso aqui e com o negócio de tempo de recarga que eu falei. Beleza? Então isso aqui é muito bom. Tem gente que gosta de jogar com Core 1, eu não recomendo, porque na maioria das vezes você não vai querer usar o dash para dar dano, como eu falei no vídeo anterior. Você não vai querer fazer isso, porque você acaba ficando muito exposto e tudo mais, então no geral não vale a pena. Porque quando você usa isso aqui, você meio que deixa o dash dele quando você está no Berserk Mob mais forte, resumidamente, sabe? Você deixa mais forte. Então não vale a pena, porque no geral você não vai querer usar o dash para dar dano. Não vale a pena. Então isso aqui é bem melhor. O Core 2 é bem melhor. Show? Agora vamos para o modo treinamento. Então, Ventoros eu não acho um mecha difícil de jogar, mas eu vejo muita gente jogando errado com ele. Então vai ser tipo assim, aqui no treinamento eu vou falar mais como não jogar com ele do que como jogar com ele. Beleza? Então vamos lá, ó. Primeiramente, vou mostrar aqui uma coisa que não se deve fazer com Ventoros. Ó, vamos lá. O Hot Steel. Vamos supor que eu tô lá no Battle Royale bonito, ou sei lá, qualquer modo de jogo e tem um Hot Steel na minha frente.
qual é a primeira coisa que um jogador médio de Venturos vai fazer? Isso aqui. Dá 300 metros de distância do cara, vai ativar o Berserk Dragon e vai fazer isso. É o que todo mundo faz. O jogador padrão de Venturos vai fazer isso. Sabe? Vai tipo assim, ó. Doomlight, lá na puta que pariu. O que o cara vai fazer, o jogador de Venturos? Quem já jogou contra um Venturos assim, já deixa o like e bota aí nos comentários. Se você é esse cara, meu amigo, deixa nos comentários também e pare imediatamente. Pare, pare, pare. Primeiramente que o Venturos, quando fica nesse modo, ele não fica imortal, tá ligado? Ele só fica mais rápido e o tiro da arma primária dele fica mais forte. Mas, como você pode ver, espalha muito. Tá ligado? Espalha, não é preciso. Não é um tiro bom. Uma ideia com Venturos é você ficar assim, ó. Não vai pra cima. Fica de longe. Ó. Vai aqui pra um lugar alto. Aí continua aqui, ó. Já tá no Berserk Dragon porque tive que virar pra esse modo. Aí continua aqui, ó. Fica só pokeando. Aqui, assim. Ih, lombrou. Aí já vem aqui pro outro lado, ó. Vai pra cima do cara, ó. Tô chegando perto. Já vai assim, ó. Vai pokeando, vai flanqueando aqui, ó. Aí o boom, vai. Eu jogo o dash pro alto, aí já cai batendo. Tá ligado? É isso, é isso. Você vai no modo normal aqui dele pra ir batendo, minando o cara, procurando uma oportunidade pra quem sabe chegar perto. Tá ligado? Quem sabe chegar perto. Porque aí quando você já chega perto do cara, outra coisa também importante. Quando você estiver perto do cara o suficiente para ativar o Berserk Dragon, não usa arma secundária. Porque aqui nós estamos pensando que estamos usando Core 2. Estamos usando Core 2. Core 2, foca no Core 2. Não usa arma secundária quando estiver perto do cara se você estiver no modo normal. Vamos dizer que você está aqui, tá contra o Arthurzinho, pai, você veio batendo usando a arma primária aqui dele, normal. Não usa arma secundária. Virou modo Berserk, aí usa arma secundária. E aí você tem um cooldown do Berserk Dragon. Beleza? Aí tendo esse cooldown do Berserk Dragon, ele volta mais rápido e você consegue causar o zaralho mais vezes. Beleza? Aqui, ó. Vem, aí usa aqui, tá vendo? Diminui ali. Aí você usa o dash aqui pra cima, só pra abacalhar o cara. Ele vai pensar, meu Deus, pra onde esse cara foi? Você, tô em cima de você, seu otário. Tá ligado? Aí no geral, cara, o primeiro dash você pode até usar de forma agressiva, mas o segundo sempre usa de forma defensiva. O primeiro dash, se você tiver com os dois, obviamente, você faz o que você quiser com o primeiro dash, enfia na bunda, dá um dash, sei lá, pra trás, vai pra frente, faz a merda que você quiser. Mas, obrigatoriamente, o segundo dash usa para objetivos de fuga. Você só vai usar para matar. Se você tiver, tipo, no Berserk Dragon, o cara já tá, tipo, muito fodido. Você usou, tipo assim, o dash aqui pra cima, tal, você tá quase matando o cara. Faltou aquela fagulhinha e você vai... Aí usa. Matou. Aí só usa se for realmente pra finalizar o cara. Não usa pra dar dano. Só se for assim, porra, vai morrer, né? Vai morrer. Fazer essa graça. Aí você vai usar o dash. Mas no geral não faça isso. Outra coisa que eu costumava fazer bastante com Venturos quando eu era main com ele. Na versão antiga lá de computador. Eu costumava fazer com ele, ó. Vim aqui, batia, pá, já vim aqui, tchum. Suave. Vamos dizer que eu não tenha matado ele. Eu venho aqui, ó. Porra, travou. Mas eu saí do mecha no alto, aí eu venho aqui, tipo... Dou aquela escondidinha, pá, pra ficar de boa, recuperando o shield do Venturos. A galera não vai saber onde é que eu tô. Aí eu, pum, voltei. Bagulho tudo sem cooldown. Tá ligado? Aí eu já como aqui, ó. Opa, voltei pra luta, parceiro. Mas, cara, meu Deus, de onde veio esse Venturos? Se ligaram? Então é isso. Pra sair com Venturos no alto, pra quem não sabe,
Eu tinha saído com ele antes do mecha, mas o jogo deu lag e eu saí aqui agora. Foi expurgado. Para sair com motores no alto, você tem que estar... Você tem que estar no Berserk Dragon, né? Você tem que usar o dash pro alto e apertar o botão para sair do mecha. É simples, não é difícil. Beleza? Só que o ideal é você fazer isso mirando para cima. Você pode mirar isso para qualquer direção. Mas o ideal é mirando para cima, ou pelo menos assim na diagonal, você consegue pegar um ângulo bom. Suave. Aqui, ó. Vamos aqui de novo. Eu costumo usar 2 dash pro alto e no segundo eu saio. Aí eu sumo da visão dos caras, aí eu marco um 10, aí eu volto pro combate. Um pouquinho mais de shield. O down resetado. Pronto pra cair na porrada de novo. Se ligaram? Então é isso, ó. Passei as visões com Ventoros. O mecha eu não acho difícil de jogar. Mas ele você tem que saber, vamos dizer assim, a hora certa de usar as coisas pra ficar suave, sabe? Todos os mechas, na verdade, nesse jogo são assim. Aí, tá vendo? Usei bem na cara do gol. Na verdade, todos os mechas desse jogo basicamente são assim, sabe? É tudo questão de timing e pegar o tempo certo de usar as coisas e tal. O jogo não é muito difícil de jogar, mas tem mechas que eu considero mais difíceis mecanicamente que o outro. Tipo, o Neutron, Aristar, o Raven. Não que o Raven seja mecanicamente difícil de jogar, ele não é. Mas ele tem uns negocinhos assim meio diferenciados que você tem que masterizar muito pra ficar bom, sabe? Você tem que masterizar os detalhes. E para os outros mecha passa batido e para ele qualquer detalhe custa muito, sabe? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse reviewzinho aqui com Ventoros. Os meus mechas assim, preferidos. Eu não jogo muito com ele, mas ele é um dos meus mechas preferidos. Eu gosto da ideia dele, sabe? Um mecha lutador, acho muito foda. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Me falem se você é o Ventoros desesperado que qualquer coisinha quer ativar o Berserk Dragon. E me diga também se você vai deixar de ser ele, porque eu estou curioso para saber a mudança das pessoas antes e depois. Show? Então é isso, ó. Beijundas a todos. Até o próximo vídeo. Se cuidem!